Boa noite. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcelo Santana Lemos, eu sou mestre em História e queria agradecer o convite feito aqui pelos TED Espaço e Vida, na figura da professora Maria Tereza Pimenta, e também o professor Márcio, também do Espaço e Vida, e também saudar os meus dois colegas que vão depois trabalhar também sobre temas que têm a ver com essa questão, que é o professor Bruno Capilé e Henrique Jabor. A minha pergunta, ela se relaciona justamente a essa temática. Como é que os povos anteriores, os povos originários, que aqui viveram nesse território, se relacionavam com as águas, se relacionavam com as águas do Rio de Janeiro? Para a gente tratar dessa relação, é importante que a gente consiga estabelecer algumas referências. Então, por exemplo, a hidrotoponímia, ou seja, o nome dos corpos hídricos aqui do Rio de Janeiro, nos dão algumas pistas dessa relação. E o que se refere à hidrotoponímia? É justamente isso, é o nome de um rio, o nome de uma lagoa, e esse nome é um nome historicamente datado. E isso traz uma relação com os povos que ali viviam e deram nome a esse rio, a essa lagoa. E essa questão está associada à cultura imaterial dos povos. Por quê? Porque chamamos de patrimônio, de cultura imaterial, todos aqueles elementos que não são tangíveis, mas eles são importantes para, justamente por conta que faz parte da tradição do povo, faz parte da culinária de um povo, faz parte das suas crenças, das suas técnicas, faz parte da sua linguagem. E aí, no caso, ao você denominar um corpo hídrico, ele tem a ver com a sua relação com aquele corpo hídrico, tem a ver com a sua relação com aquele rio, com aquela lagoa, com aquele mar. E nesse sentido é que a gente vai trabalhar essa relação anterior ao momento atual. E aí eu pediria para passar uma primeira imagem de 7.000 anos atrás, que a gente retrata como é que era o Rio de Janeiro, quando os primeiros povos chegaram por aqui. Por favor. Do lado esquerdo, nós estamos vendo um rio completamente diferente do atual, o território que hoje é o município do Rio, de uma forma completamente diferente da atual, porque o mar estava mais elevado, de cerca de 6 metros a 8 do nível atual. Então, muitos locais, por exemplo, toda a Barra da Tijuca era mar, Oceano Atlântico. Boa parte da Zona Sul eram ilhas, inclusive o Pão de Açúcar, aí o Borgo da Babilônia. Do lado da Baía de Guanabara, a Ilha do Governador, o centro da cidade, era um conjunto de ilhas. Então, os povos que viviam em territórios que não eram os mesmos, vamos dizer, a beira-mar não era a mesma da de hoje. Então, a gente, por exemplo, pode ver na bacia hidrográfica que joga água, os rios que jogam água na Baía de Sepetiba, eles eram muito mais recuados do que eram hoje. Você não tinha terra e tal. Então, por conta disso, é importante a gente verificar que, por exemplo, nos registros mais antigos, dentro do território do município do Rio de Janeiro, ou próximo, extremamente próximo, ele tem aí 4.666 anos atrás. É um sambaqui na região ali de Sepetiba, na fronteira entre Itaguaí e o município do Rio de Janeiro, descoberto por um pessoal ligado à geologia, mas ele é muito interessante, que demonstra qual era a linha d'água daquela época, ou seja, qual era a distância do mar para que os povos pudessem fazer as suas atividades, estabelecer ali um local de moradia e a sua vida. Então, eu queria mostrar um segundo slide aí. Ele mostra bem o seguinte, em vermelho ali é a Ilha da Madeira, que do lado direito, ela está como uma ilha mesmo, bastante distante da região de Sepetiba. A gente vê que o sambaqui, que é um triângulo azul, ele está bem ao fundo, ou seja, bem distante, e do lado esquerdo, nós vemos hoje
a Ilha da Madeira praticamente capturada pelo continente. Então, o sambaqui estabelecido ali, ele fazia uma relação com o mar, fazia uma relação com o rio que passava ali perto, que era o Rio Guandu, né? E com isso usufruía tanto do ambiente marítimo como do ambiente fluvial daquela região, né? Que numa configuração, como a gente viu no mapa anterior, bem diferente da atual. Podemos passar? Eu dividi em dois momentos essa ocupação humana do município do Rio de Janeiro atual. Uma, primeiro, partindo do ponto de vista que já em 4.660 anos, antes do presente, e antes do presente a gente entende, os arqueólogos definiram em 1950 que antes do presente seria a partir daquela data para trás. Então, há 4.660 anos antes de 1950, até 1.650 anos antes de 1950, você tem aí principalmente um domínio de povos que a gente chama de sambaqueiros, ou seja, de construtores de sambaquis, nos três ambientes de Baixada, na Baixada de Jacarepaguá, na Baixada de Guaratiba e na Baixada de Guanabara. E nas ilhas próximas, como é o caso da Ilha do Governador, como é o caso de ocupações mesmo que em outras ilhas em torno da Baía de Guanabara, como a Ilha do Tatu, e principalmente num ambiente de interseção entre mangue, oceano e rios. Por quê? Porque para os povos de sambaquis, eles usufruíam e muito desses vários ambientes. Eles eram povos que pescavam, eram povos que comiam frutos do mar, principalmente mexilhões, né? E sambaqui, o nome sambaqui vem de tambaqui, que quer dizer amontoado de conchas, faziam monumentos. Na verdade, eram verdadeiros monumentos. Aqui no Rio de Janeiro, eles tinham de 3 a 4 metros de altura, mas chegaram, por exemplo, lá no sul, a terem até 30 metros, ou seja, se rivalizando com, por exemplo, pirâmides do México, do ponto de vista de altitude, mostrando um enorme trabalho de organização humana para fazer isso. E nesses locais, nesses sambaquis, eles também enterravam as pessoas, eles faziam esses rituais, eram pontos de observação e pontos também que eles deixavam aí os restos das suas comidas também. Né? Os enterramentos, eles tinham toda uma perspectiva, ou seja, enterravam com as suas armas, enterravam com alguns objetos pessoais e tal, e isso, evidente, mostra que os locais que eles escolheram eram locais estratégicos para eles, porque eram locais de maior piscosidade, eram locais que o mar estava perto, eram locais que você tinha manguezais em que a reprodução de outros animais, né, era grande. Então, por exemplo, a maior parte dos sambaquis do Rio de Janeiro, aqui do município do Rio de Janeiro, durante esse período, ela se faz em locais que foram escolhidos por suas características de piscosidade, por suas características de estarem em ambientes que têm comunicação, né, com áreas também de manguezais e próximos às florestas. Então, você utiliza de todos os recursos possíveis, mas para esses povos eram principalmente recursos marítimos, né, da pesca, e também recursos ligados aos frutos do mar, a quantidade de ostras e outros frutos do mar que eles podiam consumir ali. Por favor. E o outro período, de 1650 antes do presente até 1567, Anno Domini, que é justamente quando há a derrota dos povos tamoios aqui e a implantação, né, de um projeto colonial aqui onde ficou conhecido como município do Rio de Janeiro, nós temos o domínio de outro grupo. A partir de 1650, antes do presente, você tem a chegada de povos aqui na Guanabara, né, no município do Rio de Janeiro, de povos que produziam cerâmica. E eles, inclusive, vão ocupar áreas que eram ocupadas antes pelos sambaqueiros. Provavelmente, ou dominaram, ou expulsaram, mas o fato é que, a partir, inclusive, em locais que você encontra sambaquis, na sua superfície você começa a encontrar cerâmica indígena de características tupi-guarani, que são cerâmicas ligadas a esses povos que faziam agricultura, povos esses que vão de 1650, antes do presente, até 1567, Anno Domini, estarem presentes e dominando a paisagem do município do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor? Eu queria chamar a atenção aqui, a gente está trabalhando com rios que desaguam na Baía de Sepetiba, alguns rios e os seus nomes. Por quê?
Porque aqui a gente vai refletir sobre lógica, as lógicas que esses povos tinham. Então, por exemplo, os 4 círculos menores acima são referentes, em grande parte, ao rio Guandu. O rio Guandu vem de Andu, que do tupi, Andu, que quer dizer correndo como. Então, isso significa o seguinte, que corre com estrondo. Ou seja, corre com estrondo era o Nhandu era a Ema, que a Ema não tinha no Rio de Janeiro, mas esses povos que tinham essas experiências e nominavam os animais, aliás, boa parte da nossa fauna é nominada a partir do tupi, eles colocam isso para rios onde tem corredeiras. Então, rios onde tem corredeiras, onde tem cachoeiras, você tem isso. Então, tanto o Guandu Sapê quanto o Guandu Mirim, que são afluentes do rio Guandu, vão ter esse nome também, Guandu, por conta disso, porque provavelmente ali você tinha corredeiras. Então, quando você ensinava para o seu filho, olha, o nome desse rio é Guandu, é porque ele estava relacionado a corredeiras que tinham nesse rio. Era um rio que você tinha quedas e que você tinha corredeiras e tal. Quando ele fala Guandu-Sapê, quer dizer que naquela parte do rio, naquele afluente do rio, Guandu-Sapê, é porque naquela área passava por um capim chamado sapê. Esse capim, ele era fundamental quando seco, era uma gramínea fundamental quando seco, para fazer a cobertura das casas dos tamoios, como eram chamados pelos portugueses, ou tupinambás, como eram chamados pelos franceses. Então, a relação com o rio, a nominação do rio, né, essa hidrotoponímia, ela tinha muito a ver com cotidianos que são importantes, ou seja, eles davam informações importantes ao nominar o rio. Da mesma forma, nesse mesmo mapa, gostaria que voltasse esse mesmo mapa, quando a gente vê aquela área grande ali se concentra a maior parte dos sambaquis que foram trabalhados no Rio de Janeiro. São mais de 30 sítios arqueológicos, infelizmente, a maior parte deles destruídos. E ali você tem 3 rios importantes, o Piraquê, Piracão e o Porto, sendo que o do Porto perdeu-se o nome originário, né, Tamoio. O do Piraquê tem um significado importante, porque o Piraquê vem de pira, que é peixe, e que quer dizer entrada de peixe. Então, quando você denomina que esse rio é Piraquê, é porque nesse rio há entrada de peixe. Então, ali, na época da desova, você vai fazer o quê? Vai fazer um cercado, vai fazer um timbó para capturar mais peixe. Então, você denomina na paisagem um rio que tem uma determinada característica, e essa característica é fundamental para a sua base nutricional, para a sua alimentação. Então, quando você faz isso, você está utilizando, né, a partir do nome que você dá ao rio, de uma informação importante, estratégica para a sua sobrevivência. E você passa isso de geração em geração. Então, aquele rio é Piraquê por conta disso. Isso é importante a gente entender, porque, por exemplo, há uma concentração também os povos dos sambaquis, que eram anteriores aos povos tamoios, eles também entenderam isso, né? Tanto é que ali era bom para pescar no mar, era bom para pescar na terra, e era bom porque também você tinha os manguezais, onde você tinha caranguejo, você tinha, né, pequenos animais que você podia caçar, pequenos mamíferos, e com isso você dava conta de sustentar o seu cotidiano. Podemos passar, por favor? Agora nós vamos ver em Jacarepaguá. Aqui, Jacarepaguá, esse estudo que foi feito pela Ana Lúcia dos Santos Calheiros, muito interessante, em que ela vai dizendo o seguinte: de 7.000 a 5.000 anos atrás, o mar estava muito acima do que está atual. Então não existiam lagoas em Jacarepaguá, né? Existia uma pequena restinga a partir do Morro do Rangel. Vai se constituindo uma pequena restinga que ainda não tem nenhuma lagoa, a Lagoa de Marapendi ainda não existe. E nessa época você vai encontrar um sambaqui lá em cima, onde hoje seria a cidade, ali o começo da Cidade de Deus, perto daquela fazenda da Taquara, ali onde tem a curva para entrar na Ayrton Senna, ali funcionavam até 1930, 1920, 2 caieiras. O que eram caieiras? Eram locais onde que você retirava conchas solidificadas, conchas fósseis, ou seja, sambaquis, para você fazer cal. O cal era fundamental antes do cimento. Toda a indústria de construção de casas no Rio de Janeiro funcionava a partir do cal, com a mistura com cal, porque você não tinha antes o cimento. O cimento vai começar a ter, então, a decadência das caieiras vai se dar por conta disso. E ali você tinha uma caieira que, inclusive, o Magalhães Corrêa, que foi um grande escritor da década de 30, 40, 50, que escreveu sobre fontes de chafarizes no Rio de Janeiro, escreveu sobre a Baía de Guanabara, ele escrevia através de jornal e tal, ele vai mostrar que
conversando com trabalhadores que trabalharam na carreira, que já estava fechada na década de 30, que eles encontraram ossadas lá, caracterizando claramente que ali era também um local de enterramento, então era um sambaqui. E os sambaquis eram talvez dos mais antigos do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, a gente não teria condições de ver, tão antigo quanto aquele de 4.660 anos, ali na fronteira de Itaguaí com o Rio, né? Mas que porque ele estava afastado, esse sambaqui era próximo ao mar. O mar era justamente ali, né, onde a gente mostrou. Pode passar, por favor, para outra tela? Nós temos a evolução aí de 5.100 a 3.800, o mar vai recuando, e com isso vão se formando o que seria depois, futuramente, a lagoa de Jacarepaguá e da Tijuca e Camorim. Só que tem uma lagoa que hoje não existe mais, ela está à nossa esquerda. É ali atrás do Morro do Rangel, onde tem hoje o Recreio dos Bandeirantes e Vargem Grande, e que era uma área que também virou uma lagoa nesse período, né? Mas que vai se fechando. Ainda que, nesse momento, só tem povos sambaqueiros aqui. Depois, nós vamos passar para uma etapa seguinte, pode passar, por favor? Entre 3.800 e 3.500 anos, que já vão se conformando, já vai aparecendo, inclusive, a Lagoa de Marapendi. Pode passar, por favor? De 3.500 à atualidade, a área da lagoa mais à esquerda, ela virou uma área de turfa. Tanto é que assim, é muito perigoso querer... Ali tem que ser uma APA, uma área de proteção ambiental, porque estão querendo hoje, brigando inclusive, para que se construa naquela área. Seria um absurdo, porque ia afundar. Porque o que é um solo de turfa? Um solo de turfa é um solo de muita umidade, é de vegetais semidecompostos, que não se decompuseram totalmente, né? E que era a região de uma antiga lagoa. Por favor, volta naquela tela, por favor. Só um pouquinho mais. E as outras lagoas vão se conformando. Na medida que vai passando o tempo, de 3.500 anos para cá, essas lagoas vão se formando em 3 lagoas, que é a Lagoa de Jacarepaguá, a Lagoa de Camorim, que é a passagem da Lagoa de Jacarepaguá hoje para a Lagoa da Tijuca, se bem que ao longo do tempo mudou o nome, e mais embaixo, a Lagoa de Marapendi. Pode passar, por favor? Então, nós temos aqui, no caso, o mapa, aqui tem um mapa em Jacarepaguá dos sambaquis que existiam aqui, né? Eram cerca de 9, pelo menos, que conseguiram ser estudados. Tinham muito mais, mas muitos foram destruídos na construção dos edifícios ali na Barra. O pouco que se trabalhou, se pesquisou, foi na década de 60, antes dos grandes empreendimentos. E os 2 que estão mais acima são aqueles 2 que eram onde funcionavam 2 caieiras e que eu coloco que eram também 2 sambaquis, talvez sambaquis mais antigos aqui da Baixada de Jacarepaguá. Pode passar, por favor? Quando há 1.650 anos atrás, chegaram os povos que faziam cerâmica, no caso, os tupinambás, né, também chamados de tamoios, essa era a visão que eles tinham da Baixada de Jacarepaguá, Lagoa de Marapendi, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa da Tijuca, né? Essa era a visão que vai até o século XVI, mais ou menos, quando a conquista, né, a derrota em guerras sucessivas dos povos tupinambás, sua expulsão, escravização e extermínio, genocídio, como infelizmente hoje ainda ocorre, e está ocorrendo agora nesse momento com os Yanomami, e você vai ter justamente esse ecossistema completamente diferente do que hoje está acontecendo. Mas vamos continuar. Vamos dar uma olhada agora nesse novo mapa. Vejam que por favor. Antes, tem um mapa antes. Isso, esse aí. Vejam que ali estão localizadas aldeias, né, que os tamoios estabeleceram ali na região da Barra da Tijuca. Uma acima, onde era mais ou menos a região ali entre Campim e Madureira. Uma outra no Joá, que é uma ponta. E 4 localizados entre aldeia e acampamentos, localizados em torno do Morro do Rangel. Por quê? Saía um rio ali estava no mar, ali você tinha um ambiente de floresta ali na subida, da mesma forma que a Joá. Então, eles podiam aproveitar recursos do mar e recursos ligados ao rio. Vamos passar para outra tela. Aqui eu vou trabalhar essa relação deles com a hidrotoponímia da região. Hidrotoponímia da região. Vamos lá. Você vê o seguinte, mais à esquerda você tem o rio Piabas.
Piabas quer dizer, é uma espécie de peixe de água doce. Então, quando eu chamo o rio de Piabas, é porque havia ocorrência de piabas nesse rio. Então, eu nominava o rio pelo peixe que mais, o peixe de água doce que mais frequentava aquele rio ali. O canal de Sernambetiba, que é o seguinte, né, é o segundo à esquerda ali, esse canal vem de Sernambi. Sernambi é um tipo de marisco. Tiba quer dizer muito. Então tinha muito marisco ali naquela praia que dá de frente ao Morro do Rangel, onde tem uma pista né, para descer de parapente, e que você tem perto ali o Pontal, ali no finalzinho do Recreio. A gente vê a Lagoa de Marapendi. A Lagoa de Marapendi quer dizer mar limpo. Ou seja, era uma lagoa bastante limpa, é a lagoa mais recente das lagoas da Barra, que hoje, infelizmente, está sendo poluída pelos diversos edifícios que ali esgotam, né? Você tem, mais acima da Lagoa de Marapendi, primeiro o rio Camorim. Camorim é um peixe que é denominado pelos portugueses como robalo, é um peixe de alto valor nutritivo, e ele é um peixe do oceano, mas que vem se reproduzir dentro de lagoas e de rios. Então, quando você denomina Rio Camorim, é porque aquele peixe vai estar ali para fazer essa reprodução. Então, você sabe que em determinada época, que os povos já conheciam mais ou menos as épocas das desovas. Então, eles sabiam que naquela época, naqueles rios, aquele peixe ia aparecer, então é ali que eles tinham que ficar. Da mesma forma, a Lagoa de Jacarepaguá, a presença de muitos jacarés. Então, você já falava para o seu filho, ó, aqui é a Lagoa de Jacarepaguá. O que significa isso? Tem muito jacaré aqui. Então, tome cuidado, estou mentindo. É óbvio que eles também caçavam jacaré, comiam jacaré. Então, eles vão denominar a lagoa, né, referente a isso. E, por último, ali a Lagoa da Tijuca, que está vai dar na saída da Barra da Tijuca, né? É a Lagoa da Tijuca, e aí um esclarecimento importante: Tijuca quer dizer lamaçal, lodal, ou seja, é a área que você tinha mangues que retinham lama, então lamaçal. Tijuca, então ela é originária daí, porque é aí que tem esse ambiente. Não tem nada a ver com o bairro da Tijuca atual. A gente tem até um estudo dessa migração, né? Essa migração que vai se ocorrer principalmente no século XVIII, XIX, principalmente XIX para o XX, em que a especulação imobiliária joga um nome que era de um local e característico de um local que os indígenas denominaram porque ali tinha realmente muita lama por conta da retenção feita pelos manguezais, e joga para o outro lado que não tem nada a ver. Ou seja, o bairro da Tijuca atual não tem nada a ver com o lamaçal, que era originário dessa região aí da Barra da Tijuca. Podemos passar, por favor? Então, por exemplo, o camorim, que é esse peixe que está aí, o robalo, o jacaré de papo amarelo, que até hoje tem na Barra, que inclusive hoje estão pescando ele ilegalmente, estão atirando no jacaré, matando só para pegar o rabo, né, do jacaré por conta da questão de achar que é afrodisíaco, ou sei lá, fazer algum remédio e tal, assassino de forma covarde ele e tal. Né? Nós temos os manguezais, o piaba, esse peixe pequenininho aí que tem essa pinta, e Sernambi são essas aí. Então, quando você vai denominar um hidrotopônimo, você está denominando esse hidrotopônimo, no caso dos povos tamoios, por conta de questões que são fundamentais para a sua sobrevivência. Não são marcações no território, mas ao mesmo tempo são informações importantes, estratégias para a sua sobrevivência ou que tem a ver com o seu cotidiano. Podemos passar, por favor? Aqui nós temos todos os rios que vertem para a Baía de Guanabara, que desaguam na Baía de Guanabara. E desses eu não vou abordar todos, eu só vou abordar o Rio Carioca, porque eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Continuam cometendo o mesmo erro. E qual é o mesmo erro? Rio Carioca quer dizer, em tupi, Rio dos Cariós, Rio dos Carijós. Não tem nada a ver com Casa de Branco, por favor. Esse foi um erro cometido pelo Batista Caetano no século XIX, a partir do Nhangatu, que era uma mistura de 300 anos do português com o tupi, e foi seguido pelo Visconde de Porto Seguro, que colocou isso nos livros de história, e todo mundo repete feito papagaio. Mas não é verdade. E vou dizer por quê. Quais são as fontes que vão destrinchar isso? Jean Lery, que é um francês que esteve aqui em 1555, conviveu com os truchemans, que eram os intérpretes franceses, e com os tamoios, e Anchieta, que também fala isso no Alto de São Lourenço, está claro lá. Combateram a aldeia de Carioca. A aldeia de Carioca é Carioca, Oc é Oca, Carió é Carijó, era um dos apelidos dos Guaranis do Sul, que eram inimigos dos tamoios. Então, provavelmente, um dos chefes dessa aldeia matou Carijós,
e assumiu o seu nome, que era uma prática, ou seja, você matava o seu inimigo e você acrescentava o seu nome dele, ou então houve uma embaixada de Carijós ali, anteriormente. Então, a denominação está registrando um momento em que houve uma solução ou outra em relação a isso. Não era possível, no século XVI, você denominar Casa de Branco como carioca. Seria carioboca. Por quê? Porque era Caribe, Cariba, ou seja, não era Carió. Carió era o Carijó. Então, até hoje, os livros didáticos continuam com esse equívoco que foi, em 64, esclarecido por um grande tupinista, né? Com base, inclusive, no dicionário do Anchieta, que só foi impresso em 1937. Então, terminando com essa questão, ou seja, o Rio Carioca foi um rio muito importante para os Tamoios ali, era um dos principais rios de abastecimento de águas de toda aquela região que ia do início da Zona Sul até o centro da cidade, e ele também diz até uma lenda que as indígenas que bebiam a água dos cariocas tinham uma voz maravilhosa, mas hoje, infelizmente, você não consegue beber essa água de tão poluída. E eu acho que é isso aí, a partir daí, que vai prosseguir, depois que começou a invasão e a derrota dos Tamoios, que inclusive defendiam ali a Ilha da Carioca, porque o Rio Carioca ele se desdobrava em dois, um que descia na Barão de Flamengo atual e outro que ia atrás do Morro da Glória, e formava uma ilha, a Ilha da Carioca, e por conta disso, os Tamoios derrotados na guerra, né, defendendo a sua terra de uma invasão europeia, eles derrotados, uma parte foi para a serra, viraram arara-peixe, outra parte virou escravos, e inclusive constituíram famílias, você tem descendentes de Tamoios nas famílias cariocas, e outra parte foi exterminada, bastantes partes foram exterminadas, aldeias foram queimadas, e a gente só não conhece mais dessa história dessas guerras, que não foi só em 67, elas continuaram em 75, continuaram no século anterior, posterior, porque muita coisa da documentação do Rio de Janeiro foi queimada ou destruída na invasão francesa de 1711, e depois a outra parte queimada no incêndio que houve na Câmara dos Vereadores no final do século XVIII também. Então, assim, eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado dessa abordagem que a gente fez sobre essa relação dos povos indígenas com os rios e com os corpos hídricos do município do Rio de Janeiro. Boa noite.